O Goiás ele tem que lutar pelo acesso. Reforços sempre são bem-vindos, né? Não tem outra maneira da gente encarar um projeto desse se não for vencendo partidas. Óbvio que ninguém tem varinha mágica, a base é o futuro dos clubes. Então a gente já vai começar atacando dessa forma. A torcida hoje ela está com uma certa raiva do time. Essa prévia foi para você ir aqui embaixo no chat e comentar. Deixe a sua opinião, fique à vontade. De uma forma geral, não só a imprensa, como a torcida está clamando por reforços para o Goiás. Como é que você vê esse tema de cara na sua chegada para o Goiás? Reforços sempre são bem-vindos, né? Em qualquer momento, mesmo se nós estivéssemos aqui falando de uma boa campanha no campeonato, o reforço acaba te dando sempre uma variação tática ou te gerando um fato novo dentro do grupo de jogadores, dentro dos jogos também. Então é sempre bem-vindo, né? É óbvio que ainda não deu tempo da gente falar com a diretoria sobre tudo isso, sobre o elenco de uma maneira geral, mas eu vejo com bons olhos, acho importante que cheguem jogadores para que você tenha também uma oxigenação dentro do próprio elenco. Mancini, boa tarde, Carmo Nif da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Mancini, todos aqui nós sabemos da sua qualidade, da sua história no futebol, mas muitas vezes no próprio futebol, às vezes a impressão do último trabalho, dos últimos trabalhos, é o que fica para o torcedor. Então, até para o torcedor que às vezes não reagiu da melhor forma com essa escolha para o comando técnico do Goiás, qual que vai ser o ponto de diferença, o diferencial do último trabalho no Ceará, porque não digo nem no Atlético, que era um time na Série B, que tinha o objetivo de subir, para esse agora no Goiás, que você assuma uma situação parecida, um time com um elenco bom, mas que não está tão bem posicionado na tabela? Olha, não tem outra maneira da gente encarar um projeto desse se não for vencendo partidas, somando pontos importantes. Eu acho que baseado em cima disso daí a gente tem que fazer um trabalho vencedor. Essa é a verdade. Em todos os lugares onde a gente passa, o intuito é sempre esse. Às vezes você tem bons resultados, às vezes não consegue. Mas eu acho que o mais importante é passar exatamente ao torcedor que não só seriedade de trabalho, né, muito tempo dedicado ao clube, mas que ele goste daquilo que ele está vendo dentro de campo, né? Você montar uma boa equipe que dê espetáculos e que não some pontos, não adianta. A Série B, a exigência da Série B é você ganhar partidas para que você possa realmente seguir sonhando e melhorando dentro do campeonato, exatamente para que o acesso sempre fique possível. A partir do momento que você se distancia do G4, a torcida se infla com naturalidade, a gente entende o posicionamento do torcedor, porque ele quer ver um time como o Goiás, com toda essa estrutura, brigando sempre por acesso e, quando estiver na Série A, disputando algo mais também, né? A gente não pode também falar somente de Série B pela grandeza do clube. Então, acho que tudo isso está muito envolvido e o largar no segundo turno diante do Ceará tem que ser já com uma cara diferente. É óbvio que ninguém tem varinha mágica para chegar aqui e de repente sem um tempo já começar a modificar algumas coisas que estão sendo vistas, mas a gente vai brigar muito por isso daí que eu falei. Mancini, Edson Júnior da Globo CBN. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Você fez grandes trabalhos no passado e no passado recente os trabalhos não fluíram de repente como você gostaria. Dá para se traçar um paralelo do que foi no passado, mais longo, para o que foi agora, para se colocar no Goiás já de imediato, já que você falou aí da varinha mágica, questão de tempo. O Goiás não tem tanto tempo assim, são 19 jogos para chegar na Série A. Dá para se traçar um paralelo do que foi legal lá, do que não foi agora, para de imediato colocar no Goiás e começar as vitórias? Dá, porque o futebol ele não é feito só de vitórias, ele é feito de empates e derrotas também, e todo profissional vai ter isso daí na sua carreira. Mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar dificuldades em algum lugar, em outros lugares ele vai ser mais feliz, enfim, essa é a nossa vida. Vocês que estão há tanto tempo no futebol sabem disso, né? É óbvio que
nós estamos chegando no momento do Goiás onde o Goiás precisa de uma virada e a busca por pontos importantes para se reaproximar e para que possa gerar uma energia positiva no estádio, né? Através do seu torcedor, da imensa torcida do Goiás, né? Então nós temos que pensar dessa forma. O que fazer? A partir de agora a gente começa a diagnosticar. Eu vou olhar o vestiário, eu vou olhar o campo, eu vou olhar como é que estão os atletas. É muito difícil eu te passar alguma coisa com certeza neste momento, agora que eu acabei de chegar no clube. Mas é importante que a gente saiba avaliar aquilo que está acontecendo, porque alguma coisa aconteceu. Porque o time, mesmo com aquilo que eu acabei de citar, que foi montado, um time um pouco em cima da hora, o time reagiu bem no começo do campeonato. E aí, de repente, houve uma queda essa que todas as equipes têm. Até mesmo o Santos, que está liderando o campeonato, teve uma queda de 4, 5 derrotas seguidas, mas retomou o caminho. É isso que a gente tem que fazer. E a gente também não pode contar só com a cabeça do treinador. Tem muitas outras cabeças envolvidas para que a gente possa achar uma solução rapidamente para entregar para a torcida um futebol que ela goste, que ela venha, que ela assista, que ela jogue junto, porque essa atmosfera também vai nos ajudar bastante. Boa tarde, Wagner. Seja bem-vindo ao Goiás Esporte Clube. Obrigado. Você e toda a sua comissão. Vitor Pimenta aqui do Mais Goiás. Wagner, eu cubro bastante a base do Goiás, né? Sub-20, 17. E eu queria saber como que é o seu trabalho em relação a isso e se o Hever veio justamente para isso, né? Ele que estava fazendo o papel de transição lá no Atlético Mineiro. Se ele chegar para a comissão foi justamente com esse intuito. O Hever, ele vai ter múltiplas funções, né? Uma delas vai ser essa, a transição da base profissional. Eu até posso falar com muita propriedade que eu tirei o Hever do Sub-20 do Paulista e dei oportunidade a ele no profissional. Então, ele é um exemplo vivo disso daí. E aonde eu passei, eu sempre olhei com muito carinho para a base, porque eu, embora nunca tenha estado na base de nenhum clube, eu olho com muito carinho, porque eu também fui atleta e morei durante muito tempo em arquibancada, embaixo dos estádios, enfim. Então, eu carrego comigo esse DNA de que a base é o futuro dos clubes, né? Embora muitos deles não enxerguem dessa forma, mas a gente tem que enxergar. E ao chegar aqui na sala, eu passei ali do lado, no campo de apoio, e vi uma escolinha do Goiás ali, soube que o Goiás é um time que tem muitos jogadores em formação, e isso é muito importante até para a saúde financeira do clube. Bom, voltando ao Hever, o Hever também vai ter algumas outras atribuições. Uma delas é o fato dele ainda conhecer toda essa geração de jogadores, porque ele recentemente ainda estava jogando. O fato de ter sido um grande jogador na parte defensiva também faz com que a gente tenha uma qualidade de treinamento diferenciada, e me parece que o Goiás vive nesse momento também uma instabilidade defensiva, então a gente já vai começar atacando dessa forma, e pela experiência que ele tem. É óbvio que é um reforço de peso na nossa equipe, um cara vivido, experimentado, vencedor no futebol. A gente espera tirar e dar oportunidade a ele para que ele possa realmente vislumbrar aquilo que ele pensa agora numa nova função. Boa tarde, Mancini. Boa tarde. Rafael Seba, TV Anguera, Grupo Globo. E não dá nem para não fazer um parâmetro assim, porque é muito recente a sua passagem no Atlético, né? Claro. São realidades diferentes, Claro. Uma Série A, uma Série B, são clubes bem diferentes administrativamente. E o Atlético, sob o seu comando, apesar de não ter vencido, fez bons jogos, né? A gente veio mais recente contra o Vasco, que amassou, acabou não vencendo em Goiânia, o que foi fundamental até para a eliminação, contra o Bahia. Enfim, não foi por falta de vontade dos jogadores, isso é o que a maioria até dos comentaristas percebem. Já o Goiás tem perdido, não tem conquistado a vitória, e muita gente tem visto isso, uma passividade muito grande do elenco numa competição, a Série B, que às vezes precisa até mais
porque é mais nivelada até do que uma Série A. E se for isso realmente, o que fazer? Tem jogador que pode render mais, que o custo-benefício tem sido bom para ele, mas muito ruim para o clube. Então, tem isso também, com a sua experiência, você pode dar uma guinada nisso? Tem. É óbvio que quando você vê uma equipe como é a do Goiás na Série B, com jogadores experientes, e você vê que há uma queda de rendimento, certamente há alguma coisa de errado. E aí a gente não está falando nada que saia de dentro de campo. Eu acho que tudo é resolvido dentro de campo. Às vezes a tua organização tática ela está um pouco debilitada. Ao longo do tempo, e eu fiz isso nesses últimos trabalhos, eu vou mudando a forma de jogar, o sistema de jogo, exatamente por isso, porque senão você gera um conforto para o atleta que acaba caindo nisso daí. Muitas vezes a gente é surpreendido por uma queda de rendimento e muitas vezes essa queda de rendimento se dá exatamente porque você não mexeu na plataforma do time, onde você sempre tem que gerar algum tipo de estresse para o atleta, para que ele possa responder de forma significativa, né? Então, eu acho que esse talvez seja, num primeiro momento, a chave para que a gente possa mudar repentinamente, né? Nós estamos chegando agora, hoje é quarta-feira, amanhã de noite nós já temos um jogo diante do São Paulo que já está ganhando de 2-0 o jogo. Então veja como tudo é difícil, né? Mas a gente chega disposto a realmente encaixar o mais rápido possível para que o Goiás possa responder sempre da melhor forma possível. Quando eu digo responder dentro de campo, é ser competitivo, porque isso é o mínimo que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver o cara honrando a camisa que ele ama desde que nasceu. Então, a gente não pode aceitar nenhum tipo de conduta que não seja essa. A partir daí, a gente começa a fazer as análises táticas e técnicas. Mas acho que num primeiro momento, tem que competir ainda mais jogando uma Série B, que é 98% de transpiração. A gente tem que ter essa cara. O Goiás já teve grandes times. Eu me lembro de quando eu era menino, de o Idemar, Luvanor, Cacau e tantos outros jogadores que marcaram a minha infância, né? Eu estou falando aqui e estou até me emocionando de times que eu já vi jogar. E eu quero retomar isso daí. Eu quero que o torcedor do Goiás amanhã, mesmo com toda a dificuldade hoje que está vivendo, que amanhã ele enxergue que o time dele joga futebol. Joga futebol. É competitivo, mas que jogue futebol, porque isso é um mínimo que nós temos que entregar. Mancini, Oswaldo Santos, TV Sucesso Band, boa sorte a você, que você consiga os resultados. Obrigado. Aqui no Goiás, que a torcida, a diretoria, tanto almejam. Já havia passado por uma experiência parecida na carreira, ser demitido de um time e ser contratado por outro tão rapidamente, sendo esse outro um rival? Não, nunca tinha acontecido, e isso aconteceu 2 vezes, na verdade, porque eu saio do Ceará e rapidamente eu acerto com o Atlético, e aí eu saio do Atlético, rapidamente eu acerto com o Goiás, que é um rival, óbvio. Eu nunca tinha vivido isso, foi uma experiência nova para a gente. A minha equipe de trabalho, que ainda tem o Fábio Melo, que é nosso representante, se reuniu para tentar entender aquilo que estava acontecendo, porque foi um fato novo para a gente, e rapidamente a gente teve que tomar uma decisão, até porque o Goiás, a diretoria, tinha pressa, e a gente tem que entender isso, e até na escolha do Hever foi tudo muito rápido, né? E eu espero que com essa velocidade a gente arrume o time do Goiás. Eu sei que não é fácil, mas eu olhando para o vestiário agora, a hora que eu cheguei, eu vejo jogadores que brilharam em outros clubes e que têm potencial para isso. Agora, se o cara não está rendendo aquilo que ele pode, tem alguma explicação e a gente tem que diagnosticar rapidamente. Mas é importante que tão rapidamente quanto foi a contratação, a saída e a chegada em outro clube, também seja o acerto desse time para que ele possa jogar futebol. Humberto Castro, da PUC TV e Rádio Difusora. Satisfação, professor. Obrigado, um abraço. Qual a estratégia de jogo
esse agora contra o São Paulo, né? Você vai estrear contra um gigante que está ganhando de 2-0, você falou há pouco, mas que estratégia você pretende fazer para que o Goiás possa competir em alto nível e, quem sabe, até surpreender com a classificação? Então, eu vou te falar uma coisa na sinceridade, por tudo que eu já vi no futebol, o jogo não está decidido. 2-0 para o São Paulo, o Goiás teve um atleta expulso no primeiro tempo, saiu até na frente, o gol foi anulado, aí fez um jogo duro com o São Paulo mesmo assim, e acabou tomando o segundo gol no final do jogo. Tudo pode acontecer a partir do momento que você tem o VAR no jogo, né? O São Paulo também pode ter um atleta expulso no começo do jogo, a gente pode sair na frente, então tem muitas variáveis num jogo de futebol que podem nos dar a possibilidade de reverter o placar. É difícil? É muito difícil, ainda mais porque eu não dei nenhum treino, eu não tive ainda a possibilidade de realmente assistir o São Paulo, que eu vou fazer hoje à noite, eu vou pegar vários jogos para ver o que o São Paulo tem. É óbvio que a gente acompanha tudo, mas quando você está assistindo o jogo, você não está focado naquilo que está acontecendo muitas vezes, e agora eu tenho que focar. Agora eu, o Hever e toda a minha equipe vai analisar junto com os analistas do Goiás aquilo que pode ser que o São Paulo tenha de fragilidade, que é um time que vem jogando bem, nós sabemos disso, né? Mas eu acho que um jogo de futebol vai sempre estar aberto, e eu acho que o Goiás tem que mostrar pelo menos competitividade. O torcedor não pode vir no campo amanhã e no começo do jogo já está desanimado. Ele tem que nos incentivar até o final do jogo, porque isso vai mostrar que a gente vai ter chance de passar de fase. Eu acredito, porque eu já vi muita coisa no futebol, mas é difícil, a gente sabe disso. Boa tarde, Mancini. Luiz Felipe, do Jornal Popular, seja bem-vindo. Mancini, você falou da torcida, eu queria que você falasse de forma mais específica como convocar a torcida para acreditar no trabalho na sequência da temporada, não só na Copa do Brasil, mas também na Série B. Olha, eu poderia ter o melhor discurso aqui do planeta chamando o torcedor vai vir a hora que ele vê o time jogar bem, o torcedor tem que olhar para o time dele e o time dele tem que representá-lo, né? Como a gente vai buscar isso daí? É com trabalho, é no dia a dia, mostrando futebol. O torcedor, e eu já fui torcedor, né? Na minha época, antes de ser atleta de futebol, eu era torcedor. E quando eu ia para o estádio assistir um jogo, eu queria que aquele jogador que estava ali vestindo a camisa do time que eu torço, que ele representasse aquilo que eu penso sobre futebol. Eu acho que isso está muito linkado a uma coisa cultural. Nós temos que entender, quando a gente chega assim a um novo clube, qual é a cultura do clube, o que o torcedor espera do seu time, e aí tentar fazer o mais próximo disso, jogando futebol, ganhando partidas, que é importante, porque o torcedor pode vir aqui, ver o Goiás jogando muito bem, que se não ganhar ele não vai voltar para o próximo jogo. Essa é a verdade, a gente sabe como funciona. É importante ganhar, mas é importante você fazer um jogo que o aproxime da gente. Eu tenho certeza, sem escutar nenhum tipo de coisa, que a torcida hoje está com uma certa raiva do time. A gente tem que recuperar isso daí. E não há maneira melhor do que dentro de campo, fazendo aquilo que o torcedor quer ver, ganhando partidas e representando bem esse torcedor. Mancini, boa tarde. Boa tarde. William Rome, site Esporte Goiano. Tudo bem? Você tenha sucesso aqui no Goiás. Obrigado. Até nesse assunto de torcida, as redes sociais elas ficaram divididas. Metade da torcida proporcionou, a outra metade teve uma certa aversão. E assim, partindo dessa premissa, você sempre teve times ofensivos, times que jogavam para cima, times que pressionam o adversário, e foi assim recentemente no rival, claro que acabou não conseguindo os resultados. E isso é um anseio da torcida e também acho que de grande parte das pessoas que acompanham o Goiás, de voltar o Goiás dos velhos tempos, que era um time ativo, que atacava, que propunha o jogo. Nos últimos anos, todos os técnicos que passaram aqui adotaram um futebol mais defensivo. O próprio último treinador que tinha aqui foi muito questionado por essa decisão. Você vai fazer esse esquema aqui no Goiás, vai colocar o Goiás para cima e, consequentemente, ganhar esse torcedor que hoje não acredita em você, claro, também com as vitórias? Olha, eu tenho certeza que a diretoria
ela analisou o trabalho do Mancini antes de contratar. E é exatamente isso. Eu não sou um cara que jogo defensivamente. Os meus times, eles são normalmente times ofensivos que jogam para cima, que marcam alto, que exigem do adversário saída qualificada, exatamente para que essa marcação seja alta. E eu não posso abrir mão do que é a minha essência com o futebol. Eu, mesmo lá atrás, na época que eu ainda era atleta, eu sempre vislumbrava dentro de campo o gol adversário. E eu não perdi isso. Pelo contrário, eu acho que eu acentuei mais ao longo de 20 anos de carreira. O torcedor ele pode esperar um time que jogue para cima do adversário, que marque alto, que pressione alto. É lógico que todo time tem que ter um equilíbrio defensivo, que tem que passar a linha da bola na hora que não tiver a bola, mas é importante também você buscar a cultura do clube. Eu citei aqui um time que me marcou, do Goiás, lá na década de 70, mas é importante que você estude para onde você está indo, né? Não só as pessoas estudando quem é o Wagner Mancini. O Wagner Mancini também tem que estudar os atletas que aqui estão, a cultura do clube, o que o torcedor quer ver, para que ele possa entregar um pacote que seja favorável. Mas uma coisa que eu não abro mão nas minhas equipes é que elas sejam ofensivas, porque entre ganhar de 1-0 ou de 5-4, eu prefiro ganhar de 5-4. É isso que ainda me motiva no futebol, é buscar sistemas que possam ser fortes ofensivamente e, obviamente, e aqui do meu lado tem um cara especialista nisso, vai me ajudar na parte defensiva, porque meus times normalmente têm uma certa dificuldade atrás por serem times ofensivos, né? A gente sempre tenta buscar um equilíbrio, mas ao longo do processo, às vezes, a gente não consegue, até porque quem ataca demais também deixa espaços atrás. É tentar achar um equilíbrio, mas, resumidamente, um time ofensivo, um time que brigue pela bola no campo de ataque, um time que não deixe o adversário sair jogando. Esse é o time do Mancini. Oi, Mancini. Boa tarde, bem? Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. As mudanças de clubes são normais no mundo do futebol. Mas para nós que estamos aqui, nós vimos você na semana passada com a camisa do Atlético, ao te ver aqui entrando com Há a camisa... 3 dias atrás, praticamente. Como é que foi para você absorver isso? Assim, você mentalizou essa mudança? Como é que foi? Cara, essa é uma pergunta até difícil de responder, porque não foi fácil. Não foi fácil, porque quando a gente sai de um clube, você ainda está envolvido emocionalmente com ele. Você carrega até muita coisa das coletivas, ainda está muito latente na gente. Eu acho que foi fundamental para mim ter saído de Goiânia. Eu peguei meu carro e fui até Ribeirão Preto, são 600 quilômetros, que é a minha cidade natal, e quando eu cheguei em Ribeirão, eu virei a página, porque aí eu começo a conviver com os meus familiares, com os meus amigos, e aí você, é como se você fosse passando a borracha, e aí veio o Goiás e eu iniciei uma nova página. Então, a página do rival já foi fechada. Eu abri uma nova página em branco que a gente começa a escrever hoje. Mas eu acho que foi muito importante quando eu saí, porque eu me desvinculei para retornar com uma outra cabeça, com uma outra camisa, com uma outra cor na cabeça. E eu achei que isso foi fundamental, e lógico que não foi de caso pensado, porque ninguém faria isso em sã consciência, é que realmente eu não vi a hora de sair da cidade, porque eu normalmente faço isso, a partir do momento em que termino o meu vínculo, eu vou embora o mais rápido possível, que é exatamente para respirar um ar diferente, e para que você troque a energia rapidamente. Então, eu estou renovado de energia limpa, energia verde e branca, para seguir em frente. Boa tarde, Mancini, Davi Boa tarde. Lacerda, do Jornal Hoje. Seja bem-vindo ao Goiás, boa sorte. Obrigado. No clube. Eu gostaria que você contasse como que você avalia a qualidade técnica do elenco do Goiás nesse momento e como que você pode trazer de volta a confiança desses jogadores que aparentemente está um pouco abalada, né? Eu tenho certeza que está abalada, não é um pouco não,
porque o Goiás tem jogadores tecnicamente muito bons. O Goiás tem jogadores experientes, alguns que conhecem a divisão. E se não vive um bom momento, é porque a parte emocional ela está comprometida. E quando você tem a parte emocional assim, você acaba gerando dificuldade para a parte tática e principalmente para a parte técnica. A parte física também é abalada, porque você perde rendimento, mas a parte técnica é o que mais se acentua, porque o jogador fica com medo de errar. E quando ele perde a confiança, ele deixa de ser o jogador que é. E isso para a gente tem um peso muito grande, porque o cara entra em campo para fazer 70% do que ele pode, porque ele não quer errar. Então ele não arrisca um passe, ele não tenta uma jogada, ele joga muito para trás, exatamente para não errar e para não ser o perseguido da noite ou da tarde. Então, tudo isso daí acaba influenciando diretamente na produção do atleta e, consequentemente, da parte coletiva. Então, nós temos que devolver a confiança. Como fazer isso? Pô, nós temos 24 horas para o jogo. Se eu tivesse a capacidade de melhorá-los em 24 horas para o jogo de amanhã, seria sensacional. Mas eu acho difícil. Eu acho que nós temos que, nesse primeiro momento, lidar com alguns pontos que são importantes. Tentar entender o que está acontecendo para ir em conta-gotas, num primeiro momento, passando as informações para aqueles que estão mais debilitados. E tentar pegar aqueles que vivem um bom momento, porque esses podem ajudar os outros a retomarem o caminho. Se você ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Deixe a sua opinião aqui embaixo no chat. Fique à vontade, o espaço é seu, torcedor é seu, internauta. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe. Estamos também no Instagram e TikTok. Siga a gente por lá. Até a próxima.